Boa tarde, estamos aqui com mais uma entrevista no Diálogos pela Sustentabilidade, um projeto do Instituto Movive, parceria com a Citai Casa Cor. A gente hoje está aqui numa conversa com o Alexandre, da ArcelorMittal. Obrigada, Alexandre, por estar aqui conosco. Esse é o objetivo do Diálogos e hoje especificamente é conversar com todo mundo e mostrar que a questão da sustentabilidade ela é possível tanto para a pequena empresa quanto para as empresas grandes como a ArcelorMittal e outras mais. O Alexandre vai falar um pouquinho da experiência lá da ArcelorMittal nessa área de sustentabilidade ambiental. E aí, Alexandre, a gente queria ouvir de você. Hoje a gente está com esse cenário de COP26, toda essa discussão de ISG, isso tudo. E a gente, como é que está essa pegada na ArcelorMittal? O que a ArcelorMittal está fazendo para poder atender isso? Qual é o alinhamento com os ODS? Como que quais são os projetos previstos pela ArcelorMittal? O que já está implementado? E o que vem por aí? E qual o comprometimento da ArcelorMittal dentro desse contexto, desse cenário atual nosso aí? Ótimo. Primeiramente, queria agradecer, Cris, você pelo convite, né, o Instituto Movive pelo convite, por estar representando a ArcelorMittal aqui nesse debate, né, falando sobre produção com sustentabilidade. Né, este assunto que, para a gente, acho que para a ArcelorMittal é mais do que simplesmente um assunto de debate, ele é algo que acreditamos e buscamos sempre dentro do nosso processo. Né, e eu posso falar que, inicialmente, antes de começar a falar da produção em si, né, como é que a gente está alinhado, né, com a COP, as ODS, eu queria falar do aço, né, o produto aço, né, que quando a gente analisa o ciclo de vida, né, do aço, ele fica totalmente alinhado com a palavra sustentabilidade. Um produto que é inicialmente maleável, ele pode ser conformado em qualquer forma, utilizado em diversos setores da cadeia nossa, em setores da sociedade. A gente está falando aqui do setor agrícola, do setor automobilístico, na linha branca, na construção civil. Né? E quando o aço ele termina, eu vou botar até entre aspas o termo, termina o ciclo de vida dele, né? Chega no final da sua vida útil, ele não termina ali, ele volta. O aço é um material 100% reciclável. Né? Ele é reciclável infinitamente. Você pode reciclar quantas vezes for necessário para o mesmo propósito ou para outro propósito. Então, não tem como a gente não falar em aço sem pensar em sustentabilidade. Então, acho que está tudo a ver, está tudo ligado, né, com o tema. E falando do tema específico, né, produção com sustentabilidade, né, a gente já falou dos benefícios e tudo que está relacionado com aço, né, porém a gente sabe que também tem muitos desafios. Né? E por isso que a ArcelorMittal ela definiu 10 diretrizes, né, de sustentabilidade que está 100% alinhado com as 17 ODS da ONU. Né? Dentre essas, por que foi feita essas diretrizes? Né? Que é uma forma de tornar a gente contável por isso, a gente realmente ter que implementar. Né? É algo que já está sendo feito, mas a gente consegue mensurar os avanços, né, e os trabalhos estão sendo feitos dentro da nossa produção. Né, sempre pensando, né, a ArcelorMittal sempre pensa no futuro, né, no presente e no futuro. Isso que é sustentabilidade. Que planeta vamos deixar para o futuro, exatamente. Né? Temos que construir o futuro hoje, né? Exatamente. Né, e, Cris, eu acho que é legal falar, assim, quando a gente fala em produção, né, a gente não pode falar em produção sem falar de recursos. Né? Eu queria trazer aqui 2 exemplos de recursos, como a gente lida com ele, né, ao longo do nosso processo produtivo e qual os impactos que estão sendo gerados por todo esse esforço que a gente faz, né, para poder tornar a nossa produção sustentável. O primeiro recurso que eu gostaria de falar é de água. Né? Para o processo produtivo do aço, a gente consome uma enormidade de água, assim, um volume gigantesco de água. Né? E nós temos consciência do quão é vital o recurso água hoje. Né? Por isso que 96% do nosso consumo de água ele é proveniente do mar. Somente 4% é de água doce. Né? Sendo que desses 4%, né, a gente, nos últimos anos, a gente tem um sistema de gestão hídrico tão grande ao longo do processo da nossa cadeia, né, que a gente conseguiu reduzir em 40% o consumo de água doce no nosso processo. Então, cada vez mais está tentando sair do consumo de água doce
né, para outras vias. E essa água salgada que vocês usam, ela passa por um processo de dessalinização? Exato. A gente passa por um processo de dessalinização, inclusive nós esse ano inauguramos, né, a primeira planta de dessalinização do Grupo ArcelorMittal. Ela é a maior planta de dessalinização do Brasil hoje. Tá? Ela tem capacidade de dessalinizar 500 metros cúbicos de água hora, né? E isso que está sendo dessalinizado é um recurso a mais que a gente está tirando, está deixando de retirar do nosso Rio Santa Maria, né, para o nosso processo produtivo. Então a gente não só, você vê, a gente não está satisfeito com os números que a gente tem hoje, a gente está buscando mais. E esse que é o esforço que a gente faz, de sempre estar buscando melhorar, né, em termos de processo produtivo, exatamente pensando no futuro. Ótimo, Alexandre. E na questão da produção do aço em si, a gente sabe o impacto que tem essa produção do aço, a gente sabe da importância do aço para todo mundo, para o planeta como um todo, né? Acho que tudo que você for pensar tem aço, né? O produto aço na sua produção. E como que vocês estão pensando essa questão de produzir o aço com esse menor impacto através da água e também com os resíduos que eles geram? Eu sei que vocês reaproveitam alguma coisa da coqueria ou algo assim. Falar um pouquinho mais simples assim para todo mundo entender qual é o processo, o que vocês fazem do resíduo que é gerado para reaproveitar. Muito bom. A gente sabe toda a importância, o aço, já falei os benefícios dele aqui no começo, né, onde ele é aplicado, mas nós não podemos fechar os olhos, né, com um tema importante que é o resíduo. Né? Há um resíduo que é produzido no processo produtivo. Para vocês terem noção, a cada 1 tonelada de aço que é produzido, 500 quilos é de resíduo. Então nós temos que ter uma preocupação muito grande, nós temos, né, sendo que desse resíduo que é produzido, 95% dele ele é reutilizado, né, em outras aplicações. Né, nós reutilizamos ele, por exemplo, no Revsol, né, que é um material utilizado na manta asfáltica, que ele é aplicado, né, em vias vicinais agrícolas. Né, então a gente está buscando sempre, tem também aplicação em cimento, né, na indústria cimentícia, produtos que são aplicados na indústria cimentícia, referente ao resíduo. Então temos iniciativas, não paramos por aí, né, estamos buscando sempre desenvolvimento, nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento lá, sempre buscando e pensando em ações que possam reduzir, né, os impactos relacionados a resíduos dentro do nosso processo. E a gente viu, inclusive, essa semana, uma entrevista do governador do estado falando que está usando o Revsol para fazer parte da pavimentação da Rota do Carmo, lá em Pedra Azul. Então, é um exemplo também de você poder utilizar. E a gente também, o Instituto Movi, já em parceria com a Celor, já utilizou o Revsol com a Prefeitura de Vila Velha, alguns anos atrás, para pavimentar vias lá da região de Terra Vermelha, que não tinha como a população se movimentar, se locomover. Então, é um produto que a gente acompanha essa aplicação. E a gente, o planeta, agradece mais uma vez aí essa contribuição. E aí, Alexandre, o que você pode falar mais para a gente? Quais são os planos futuros da Celor nessa questão de sustentabilidade? Como é que está essa discussão do ISG, né? Que essa palavrinha mágica, né? O ESG, né, que o pessoal está ESG, que o pessoal está comentando aí, está falando, e todas as empresas estão falando que estão fazendo esse tal desse ESG, né, que, em português e inglês ISG. E como é que está essa pegada lá na Celor, planos de futuro aí? Sempre pensando, né, no desenvolvimento, o Grupo ArcelorMittal, às vezes, ele é muito ousado, e eu gosto disso. Quando a gente fala, por exemplo, em carbono neutro, né, o Grupo ArcelorMittal ele se colocou um desafio próprio de até 2050 ser uma indústria de carbono neutro. Né? E isso não é simplesmente palavras, né? É um comprometimento que eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar. E por que a gente vai conseguir alcançar isso? O grupo, como um todo, já colocou à disposição, já aprovou um orçamento de 1,9 bilhão de reais para pesquisa e desenvolvimento, para atingimento, né, para trabalhos para redução de emissão de carbono, né, até 2050. Então é um esforço muito grande que a gente está fazendo. Né, os nossos pesquisadores, desenvolvedores, não só de pesquisa de produção, no processo produtivo, desenvolvimento de produto, né, como é que a gente
tem que pensar nisso tudo, ao longo disso, para poder chegar nessa meta específica, né? Então, eu acho que, novamente, eu sou fã do assunto, eu gosto de falar, eu acredito que o grupo todo, né, as pessoas, os funcionários da empresa, sabem que a gente vai alcançar isso daí. Para o Brasil, esse desafio, né, é um pouquinho maior, por quê? Ao longo, né, eu digo assim, ao longo do processo nosso, né, que a gente começou a produzir a planta de ArcelorMittal Tubarão aqui na Serra, a gente tem quase 40 anos, né? Então, ao longo desse processo, a gente tem um sistema, né, a gente busca ter uma produção sustentável, ter um sistema de energia sustentável, né? Então, para a gente, o patamar ele é um pouco mais desafiador, né? Porque a gente já faz isso agora. Então, para a gente, porque o carbono neutro não é simplesmente chegar no carbono neutro, mas é de onde você parte. Processo, né? É de onde você parte. Então, a gente já tem uma cadeia bem avançada, então os desafios nossos são grandes, mas eu tenho total confiança que a gente vai conseguir chegar a 2050 com carbono neutro. E até 2050. Né? Esse que é o ponto. Sim, não necessariamente vai ser 2050. A meta é 2050. Até 2050. Então, a gente vai se esforçar ao máximo para atingir esse resultado antes. Então, Alexandre, a gente gostaria de estar participando mais dessas discussões que a gente conversava antes aqui com o Alexandre, que a gente sente falta dessas informações chegar com as pessoas em si, né, com a sociedade civil como um todo, e a gente discutir tudo isso junto, saber o que está acontecendo, né, como é que vai implementar todas essas ações, trazer essa informação de forma bem fácil, né, bem entendível para todo mundo, né? Mais uma vez a gente quer agradecer aqui, a gente espera que esse seja o início de vários diálogos pela sustentabilidade, e é importante que todos vejam que tanto a empresa pequena quanto a empresa grande, as grandes empresas, somos todos corresponsáveis, estamos todos no mesmo barco, né, Alexandre? Exatamente. Então, como é que a gente vai pensar junto esse desenvolvimento sustentável dentro do nosso país? Então, a gente espera outras vezes aqui, já você passando para a gente dados estatísticos que diminuiu a emissão de carbono, né? Como é que está essa discussão aí? Como é que está o que foi proposto na COP26, que está previsto lá pela empresa, nas suas estratégias, né, de atividade? É isso, a gente agradece muito, agradecer mais uma vez a Citar Engenharia por estar cedendo esse espaço para a gente, a Casa Cor, parceira aqui, e também agradecer as meninas, as arquitetas maravilhosas, né, a Mari e a Aline, que fizeram esse espaço maravilhoso aqui na Casa Cor. Venham participar dos nossos diálogos pela sustentabilidade toda quinta-feira, às 16 horas. Semana que vem a gente tem o pessoal falando sobre o produto sustentável também que é usado na construção civil. Não vou dar spoiler nenhum, então assistam na quinta-feira que vem, a partir das 16 horas, no Instagram do Movive. Beijo para todos, todas, e mais uma vez obrigada a Celó e ao Alexandre, que é o gerente de desenvolvimento. Tá bom, gente? Muito obrigada.